Olá, que bom estamos juntos de novo. O Senhor nos permitindo mais um dia de vida com alegria para meditarmos nesse tesouro magnífico que é a Epístola de São Paulo aos Romanos, nessa mensagem de número 49 sobre a Epístola que mudou o mundo, né? A carta que mudou o mundo. E hoje vamos falar de algo completamente revolucionário, como cada versículo aqui é, né? Só que hoje nós estamos falando sobre a regeneração da natureza, ou a regeneração da criação. Coisa fantástica. Acompanha comigo, Romanos capítulo 8, verso 19, fala assim, de 19 a 21. A natureza caída, algumas versões põem a criação caída, né? Aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que conceito revolucionário aqui. O apóstolo Paulo deu uma guinada agora incrível. Ele vinha falando sobre a glorificação, nós geramos alguns vídeos aí para você assistir, mas agora ele está entrando num assunto muito atual e muito belo. Ele está dizendo que a criação, a natureza, tem uma ardente expectativa. A palavra grega que ele escreveu, original, é apokaradokia. Apokaradokia, onde kará, com K-A-R-A, kará significa cabeça e dokia significa esticada. Então o que ele está dizendo é o seguinte, é como se a criação toda, a natureza toda, tivesse na ponta dos pés, de pescoço assim esticado para olhar, curvada para frente, numa ansiedade tremenda, esperando a sua regeneração. Que criação é essa que o apóstolo Paulo está falando, né? A própria criação aguarda. É claro que não inclui os santos anjos, né? Os anjos não estão sujeitos à futilidade, à vaidade. E nem os anjos caídos, os demônios, que também não estão esperando ansiosamente a glorificação do ser humano, porque eles sabem que quando isso acontecer vai vir o juízo. Também não é a humanidade, porque a humanidade não está nem aí, né, irmãos? Né? Então, a humanidade não crê, né? Então, quem são? Quem é essa criação? Isaías, ele teve várias revelações. Isaías 35, em vários, onde ele diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso, jubilará ardentemente, a terra sedenta se transformará em mananciais de água, areia embraseada em ribeiros transbordantes. E ele fala também que as árvores do campo baterão palmas, transbordarão de alegria. Que criação é essa? Né? Isso é uma doutrina extraordinária que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a gente, e que infelizmente não é mais pregada. É o destino da criação, o destino da natureza está atrelado ao destino do homem. Hoje ela se encontra numa condição de vaidade, de futilidade, sem função, né? Em estado de decadência, em estado de putrefação. Né? Basta você comprar uma flor linda, botar no vasinho de flores, daqui a 3 dias aquela flor não existe mais, se decompôs. Um animalzinho, de um petzinho que você gosta tanto, com 10 anos de vida está completamente em situação lastimável. Por quê? Porque existe um processo de decadência, um processo de morte dentro da natureza. Por isso que Paulo está falando que ela geme e suporta angústias. Então você começa a crer, tanto em Isaías, tanto também em passagens de Ezequiel e várias passagens, que a natureza não é só um ser vivo, é um ser, como é que eu posso dizer para você, por mais incrível que eu estou falando, é um ser que sente, que se emociona, que se jubila, que se alegra.
É um ser vivo que tem emoções. É basicamente isso que a Bíblia está falando. Quando Israel se degradou completamente, pouco antes do exílio, né? Os profetas alertavam a Israel: olha, o sangue que vocês estão derramando, os homicídios, a corrupção da corrupção da religião, a corrupção da justiça, os valores morais sendo degradados. Várias vezes os profetas dizem: a terra se contaminou com a iniquidade de vocês. Tanto é que quando Deus manda o povo para o exílio, durante 70 anos, ele fala: cada ano corresponde, desses 70 anos, corresponde a um período de sabá, um sábado onde vocês não honraram e não descansaram a terra. Daí surge o termo, né, de Terra Santa, uma terra que foi preparada para que é do próprio Deus. É uma coisa tão incrível, irmãos, que você chega lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, fala que um rio cristalino corre do trono de Deus. Em Ezequiel também você tem no final dos capítulos ali de Ezequiel, ele também fala desse rio cristalino. E em Apocalipse 22 fala da árvore da vida, que vai estar nas margens desse rio, cujas folhas servirão de cura para todos os povos. Então a Bíblia está dizendo, apontando, que a natureza que nós conhecemos hoje também será glorificada, regenerada. Irmãos, acho que é um pouco difícil a gente entender isso nos tempos atuais, né? Vivemos tempos da ganância humana, que está destruindo a natureza, que está destruindo a criação. Desmatamentos, desertificação, avanço das fronteiras agrícolas, poluição dos rios pelos garimpos ilegais, extração das águas dos rios para irrigação, secando rios, asfaltos dominando a área verde das cidades, a temperatura cada vez você tem mais veículos automotores, cada vez você tem mais descarga na atmosfera de gases tóxicos, de CO2, aumentando o efeito estufa, enfim, tudo isso deriva da ganância humana. E a natureza reage como? Ela reage descontrolando o clima. É basicamente isso. Cada vez você está vendo ciclones imensos, como essa que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Aquecimento das águas oceânicas, o fenômeno El Niño, El Niña, que provocam secas, estiagens. Esse verão super quente que acontece na Europa, como nunca aconteceu antes. Então, a queda do homem tornou a natureza inimiga do homem. E o homem responde como saqueando a terra, não respeitando a natureza. Aquele descanso sabático que Deus instituiu não adiantou. O homem não respeita isso. Né? Você vê na agricultura mecanizada, defensivos agrícolas, produtos químicos, a terra não descansa, é uma colheita atrás da outra. Eles usam os mesmos desfolhantes que foi usado na guerra do Vietnã para arrancar a gramínea que fica sobre a terra. E aí vão plantando uma cultura sobre a outra. A terra não descansa. É o lucro que importa. E avança desmatando, desmatando, desmatando. E tudo vai ficando cada vez mais quente. Aquelas populações pobres que precisavam da terra são alijadas pelas grandes corporações agrícolas e se vão para as periferias das cidades, vão morar em encostas perigosas, e quando a chuva cai, é mais desastres, mais mortes. Por quê? Porque Deus instituiu o jubileu da terra. Está lá no Antigo Testamento. Está lá no livro de Deuteronômio. Mas o homem nunca respeitou esses princípios. Por isso que a pobreza sempre se torna uma coisa hereditária, pelo pouco amor pela terra. E essa situação de descontrole climático que está cada vez pior, você não tem como apertar um botão e parar esse processo. Não tem. É uma coisa que está cada vez, não tem como voltar atrás. Nós vivemos numa época que os países periféricos, né, principalmente da América do Sul, da África, que são países pobres, eles estão submetidos a uma divisão internacional do trabalho.
Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o maior exportador de café do mundo? Alemanha. Quantos pés de café tem plantado na Alemanha? Nenhum. Nenhum. Ela usa as terras do Brasil, as terras da África, para compra esse produto, processa de alguma forma e exporta para o mundo todo e enriquece cada vez mais. Então existe essa, digamos assim, é como se os países servissem aos países mais ricos, né? É tudo, isso acontece com soja, com mogno, com tudo, irmãos. Então a gente vê um descontrole tremendo, uma cobiça tremenda. Aí as nações se reúnem nesses protocolos de Quioto para reduzir emissões atmosféricas, e são inúteis esses protocolos, que as nações mais poderosas se recusam a cumprir. Então tudo isso, Paulo está dizendo para a gente que a criação ela está atrelada ao pecado humano. Por isso ela se tornou vazia, fútil e em decomposição. Ela está afundando no mesmo barco junto com o homem. Agora, quem sujeitou a criação à vaidade, né? Foi o homem? Não tem poder para isso. Satanás não tem poder para isso. Foi o próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 14 a 19, Deus estabeleceu que a terra ficou maldita pelo pecado do homem. Ele vai ter que, com o seu suor, produzir a sua subsistência. Então toda a natureza foi decomposta para isso. O pecado humano trouxe maldição à terra. Nunca vamos entender o mundo se a gente não compreender isso, irmãos. A natureza não foi destinada a ter pragas, né? Toda hora a gente vê um tipo de formiga devastadora que aconteceu na Europa há pouco tempo, novas ervas daninhas, novas pragas surgindo. Tudo isso veio de forma involuntária com o pecado humano, com a rebelião do homem. Existe uma conexão íntima entre o homem e a natureza, entre o homem e a criação. Se Adão, que Deus colocou como senhor da criação, caiu, a criação caiu junto. Por mais que surjam teorias evolucionistas, como a de Darwin no século XIX, da evolução das espécies, que o ser humano está evoluindo para algo melhor, e buscar um elo perdido que nunca se acha, o que a gente conclui é que Deus proibiu o ser humano de gozar dos benefícios da criação com a sua queda. A Bíblia é muito clara. Ela nega a evolução e dizendo que tudo irá melhorar. Pelo contrário, ela diz que haverá um juízo. Ela diz que o fim do mundo será exatamente como ela descreve. Deus não vai permitir que esse mundo que está em decomposição, tá, se perpetue. Algo novo será introduzido. Algo novo, e a nossa única esperança é o caráter amoroso de Deus, a glória de Deus. Então, todo esse otimismo iluminista, filosófico, evolucionista não se aplica às Escrituras Sagradas. O ser humano, quando for glorificado, ser como Jesus é, fará que a natureza seja regenerada. Aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Jesus deu uma amostra disso quando ele se transfigura lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, mostrando o que é a glória. Em Mateus 24, o nosso Deus, o Senhor Jesus, mesmo fala que o sol irá escurecer, que a lua não dará a sua luz, que as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então tudo isso está mostrando o que, irmãos? Está mostrando um juízo que virá sobre o planeta, que virá sobre toda a criação. Em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala: há um mistério. Há um mistério. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa esperança da glória é que tem que nos nortear. A fé, a esperança, o amor, esse tripé maravilhoso que a gente tem que cultivar para vivermos nesse mundo demoníaco. O sistema desse mundo é falido. É um sistema que se alimenta da violência, que se alimenta da guerra, da concentração de renda, da opressão.
Tudo isso está com os dias contados, irmãos. Segundo a carta de Pedro, o apóstolo Pedro fala que tudo isso está reservado para o fogo. Olha só, irmãos. Um fogo transformador. E só está esperando até que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, eu e você, como cristãos, temos que sempre apressar a vinda do Senhor. Por isso que a igreja é a única instituição que vai dar certo. A ela cabe a mensagem do Evangelho, coluna e baluarte da verdade. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 6. Eu vou ler aqui rapidinho. Palavras da revelação que foi dada a João. Olha só que ele falando o que vai acontecer. É uma coisa muito impactante. Verso 12 diz assim, ó: observei quando ele abriu o sexto selo, Jesus. Houve um grande terremoto. O sol escureceu como tecido de uma crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos ou livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. A vinda do Rei Jesus será temida pelos que não o seguem. A criação está aguardando com o pescoço esticado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É uma revelação fantástica. Eu considero e repito o apóstolo Gênio um dos maiores gênios que a humanidade já teve. E nós que seremos glorificados, a igreja que será glorificada, né? Ela estará em exibição para os santos anjos, para o diabo e para os seus seguidores. Paulo chama isso a multiforme sabedoria de Deus. Será a resposta que Deus vai dar a Satanás quando ele veio para destruir o homem e a criação de Deus. Destruir o plano de Deus. Por isso que em 1 João capítulo 3 diz que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Senão, a criação não seria transformada pelo fogo que Pedro está falando que virá. E aí o diabo teria vencido, irmãos. Seremos como Jesus é. A graça de Deus não nos destinou para esse grande dia maravilhoso da volta de Cristo. O dia do Senhor, previsto por vários profetas bíblicos. Estaremos em glória. Por isso, quando você for celebrar a Santa Ceia do Senhor, veja que coisa fantástica ela representa, irmão. Ainda não fomos manifestados como tais. Jesus andou entre os homens não reconheceram Deus. Viram nele o filho do carpinteiro, o filho de José e Maria. João viu ele na sua glória no Monte Santo e falou: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A mesma coisa os seres humanos não enxergam a natureza como um ser parceiro. Não enxergam, irmãos. Por isso que ela está mergulhada nesse ciclo de nascimento, esplendor, morte e putrefação. A primavera é um supremo esforço da natureza para mostrar sua glória, mas se desvanece. Existe um véu e ele será tirado, irmãos. Isaías diz que o leão habitará com o cordeiro, que a criança de peito botará a mão na cova do basilisco, uma cobra venenosa, e não será atacada, porque não haverá mais predador. Tudo será regenerado. Não haverá animal feroz. Reparem, irmãos, não haverá mais sangue, mais assassinatos, mais roubos, mais vícios, suicídios, mas não haverá mais luta pela sobrevivência. É a nova criação.
O diabo fica criando religiões, filosofias, né? Como se o corpo nosso até, perdão, como se o corpo nosso não tivesse nenhum valor, que a gente tem é o espírito desencarnado desse corpo, da corrupção. Nada disso é verdadeiro, irmãos. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu da sua criação. Satanás foi derrotado naquela cruz. Se Cristo não fosse para a cruz, morresse e ressuscitasse, nada disso que eu estou falando aconteceria. O diabo fez tudo para evitar a cruz. Tentou seduzi-lo naquele monte. Tentou matá-lo várias vezes. Usou o apóstolo Judas para traí-lo. O apóstolo Pedro para negá-lo. A mulher de Pilatos para ter um sonho, para que Pilatos não levasse adiante o processo da crucificação. Mas o sacrifício de Cristo foi previsto desde o início, antes da criação do mundo, e está registrado em toda a Bíblia, meus irmãos. E eu termino essa meditação fantástica da regeneração da criação, pegando uma passagem do 2º capítulo de Coríntios, capítulo 5, 2ª carta a Coríntios, capítulo 5. Eu convido você depois ler ela todinha, esse capítulo inteiramente, que fala isso de uma maneira maravilhosa, mas vou separar aqui do verso 1 ao 5. Sabemos que se foi destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, pois não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Deus é que nos preparou para esse propósito, dando o Espírito Santo como garantia daquilo que está por vir. Seremos revestidos de glória. O homem e a natureza serão completamente transformados. O Espírito Santo em nós é que vai executar essa obra fantástica. Assim como ele ressuscitou Jesus, ele vai nos transformar na imagem e semelhança do Filho de Deus. Seremos glorificados. Que mensagem fantástica essa de Romanos, irmãos. Que coisa fantástica. Toda a natureza, toda a criação será regenerada. Que coisa exuberante, verdadeira. Como o Evangelho é lindo, irmãos. E que Deus abençoe, irmão, profundamente você, com essas verdades tão lindas que o apóstolo Paulo escreveu para nós, movido pelo Espírito Santo de Deus. Fique com Deus.